Boa noite, eu me chamo Larissa e o meu grupo, que é o grupo 5, ficou responsável por se debruçar pelos temas Direitos Reais de Garantia e do penhor. De antemão, é necessário trazer uma abordagem histórica a respeito do direito real de garantia, porque antes mesmo de ter esse nome, antes mesmo de estar prescrito numa lei, a sociedade já o aplicava, mas de uma forma mais tradicional. Ou seja, o devedor ele pagava com o próprio corpo pelas suas dívidas. Eu estou devendo fulano está devendo uma coisa a cicrano. Aí cicrano, ele tinha o poder de escravizar fulano, ele tinha o poder até mesmo de matar, o poder de vender. Era como se, a partir do momento que eu fosse um devedor, eu virasse um produto. Essa, em tese, era a minha responsabilização pela minha dívida, certo? E isso mudou, né? Até em Roma mesmo, isso ainda acontecia, né? Mas isso mudou com a Lex Poetelia Papíria. Essa lei, não sei se eu posso chamar de lei, mas ela trouxe a execução, na verdade não a execução, a abolição da responsabilização do devedor com o próprio corpo. Então, tipo, a partir do surgimento dela, a responsabilização pelas dívidas seria feita por meio da retenção, enfim, dos bens, certo? Por meio da retenção dos bens do devedor e não mais pelo seu próprio corpo, né? Trouxe um olhar mais, como eu posso dizer, humano para o ensejo. E assim, isso trouxe o princípio da responsabilidade patrimonial, que seria o patrimônio passaria a ser a garantia do credor e não mais o corpo do próprio devedor, entende? Isso surgiu, certo? E até hoje a lei prescreve, a lei só aprimorou com o passar dos tempos, até porque vivemos uma época moderna, né, contemporânea, enfim. Assim, e na lei há 4 tipos de formas de crédito para uma pessoa que está devendo a outra. É chamada fidúcia, anticrese, pignos, que é conhecido como penhor, e a hipoteca, certo? E o que diz a respeito a cada uma delas, né? A fidúcia é quando o devedor ele vai transmitir a propriedade do seu bem para o credor. E esse credor deve restituir o devedor com essa coisa, com esse bem que está sobre sua propriedade agora, assim que a dívida for paga, certo? E quanto à anticrese, é quando o credor ele vai utilizar certa coisa que pertence ao devedor e retirar dela os respectivos frutos que ela produz, imputando-lhes o pagamento da dívida, certo? Em continuidade, as modalidades de crédito prescritas em lei, tem-se ainda o pignos, que é o penhor, e a hipoteca. O pignos, ele se parece muito com a fidúcia, porque ele também é uma transferência do bem, do dominus do bem para o credor. Porém, esse dominus não vai ser a propriedade como na fidúcia. No penhor vai ser apenas a posse. Então, o credor ele passa a ser um possuidor direto, enquanto o devedor passa a ser um possuidor indireto, sobre a mesma condição. Pagou a dívida, ele recebe a sua coisa de volta. A coisa, o bem, o patrimônio de volta, que ele transmitiu a posse. Só que é um problema. Em muitos casos, o que acontece? O que fica sob a posse do credor são utensílios essenciais para o trabalho daquela pessoa, o trabalho daquele devedor. Então, sem aqueles utensílios, não consegue trabalhar. Então, se ele não consegue trabalhar, ele não consegue quitar a dívida. Então, ouvindo esse problema, surgiu o convênio Pictoris, se eu não me engano o nome, que ele faz com que, mesmo que a posse dos meus utensílios de trabalho estejam sob o credor, podendo ele apreendê-las, apreender meus utensílios, esses utensílios ficam sobre minhas mãos, ficam sob minhas próprias mãos, para que eu possa trabalhar e quitar a dívida, senão ficaria uma dívida interna, entendeu? Então é isso. E a hipoteca, ela não tem não há muita diferenciação dela para o pignos no direito romano, certo? De antemão dizia-se que porque a diferença seria mais pelo fato dela ser voltada para
bens imóveis e o pedidos para bens móveis. Só que há muitas situações que os bens, tanto um como o outro, se voltam para as duas formas de bens. Ainda por cima, dois pontos que merecem destaques quanto às modalidades de crédito, né, previstas em lei, é que em caso de impontualidade, certo, do devedor, no penhor e na hipoteca, o bem, ele, em garantia, ele vai ser penhorado, certo? E vai ser levado, o bem em garantia vai ser penhorado e levado à haste pública. Aí, o valor arrecadado, ele vai ser preferencialmente destinado aos credores pignoratícios e os quirografares só vão ficar com as sobras desse valor da penhora, certo? Enquanto na anticrese, o credor, mesmo havendo essa impontualidade do devedor, ele não vai ter o juiz vendende, ele não vai ter o domínio sobre a venda daquele bem, daquele patrimônio. Ele apenas vai ter o poder de retenção, ou seja, ele vai poder reter a coisa em caso de não pagamento do devedor. Modalidades de crédito, elas são sobre o patrimônio do devedor. Mas, em caso do patrimônio do devedor não ser suficiente para suprir sua dívida, o que acontece? Então, vamos lá. Isso vai se chamar estado de insolvência, que é quando o ativo do devedor, ele é insuficiente, inferior ao passivo dele. Aí surge, propriamente dito, o direito real de garantia, que são garantias que são fornecidas ao credor para que ele não fique sem o pagamento da dívida, né? Então, há dois tipos de garantia. A garantia de natureza pessoal, que ele pode optar por ela, ou pode optar pela garantia de direito real, certo? Na garantia de direito de natureza pessoal, a terceira pessoa, ela se obriga, por meio de fiança, a solver o débito, certo? Enquanto a garantia de natureza real, o próprio devedor ou alguém por ele vai oferecer no todo ou parte de seu patrimônio para assegurar o cumprimento da obrigação. Aí você pergunta, né? Vamos lá. Mas se, por exemplo, o credor, ele pediu a garantia de natureza real, que é quando um patrimônio meu, no todo ou em parte, ou de outra pessoa, representa a segurança do pagamento da dívida que eu tenho para com o credor. Mas esse patrimônio, ele fica comigo, né? Mas, tipo, que sou a devedora. Mas aí surge a pergunta, né? Se esse patrimônio fica com você, e se você vender, o que acontece? Some a segurança que você deu ao credor para o pagamento da dívida? Não, não some a segurança. Por quê? Porque, vamos supor que o patrimônio que eu coloquei como segurança para o meu pagamento da dívida, como garantia, foi o meu carro. Se eu não pagar, ele pode reter o meu carro, por exemplo. Se eu vender o carro, esse carro, ele continua sendo um bem, ele continua sendo uma coisa de valor, né? Por mais que ele esteja sob o patrimônio de outra pessoa. Então, vai recair o valor do carro, do bem que eu deixei como garantia, entendeu? Então, mesmo que eu venda, isso não vai prejudicar a segurança de garantia que eu dei sobre o meu pagamento, entendeu? Então, é por aí que vai pairar o conceito de direito real de garantia, né? Tipo, desculpa. A sua função é garantir ao credor o recebimento da dívida, entendeu? Porque ele está porque ele vincula determinado bem ao seu pagamento, entendeu? Então, é isso. Vale ressaltar, na verdade, destacar que o direito real de garantia, ele se diferencia do direito de gozo e fruição. Porque o direito de gozo e fruição, como eu posso dizer, eles são direitos autônomos, certo? Já o direito real de garantia, ele é um direito acessório. Ou seja, se a obrigação principal for extinta, se não há dívida, ele vai desaparecer, certo? Mas, caso
de repente a garantia foi anulada, tipo, eu sou credora e dispensei ela. A obrigação ainda pode subsistir, entendeu? Não é uma recíproca. Então, em caso de a obrigação principal ser extinta, o direito real de garantia também é. Mas caso eu não opte por ele, eu queira cancelá-lo como credora, a obrigação também existe. Ainda continua existindo. A validade e eficácia das garantias reais se dividem em 3 requisitos. Requisitos subjetivos, requisitos objetivos, requisitos formais. Nos requisitos subjetivos, a pessoa que oferece o bem garantido deve ser capaz, civilmente capaz. Em linhas gerais, não se podem hipotecar, dar anticrese ou empenhar os menores de 16 anos, os maiores de 16 e menores de 18, sem assistência do representante legal, os interditos em geral e os pródigos. Quando o proprietário for casado, ele deverá ter a autorização do cônjuge, independentemente de qualquer regime de bens que ele tiver optado, conforme o artigo 1647 do Código Civil. A exceção é o regime de separação absoluta. Nos requisitos objetivos, os bens dados em garantia devem ser materialmente e juridicamente possíveis. Um exemplo é que não podemos dar em garantia um lote na lua ou alguma coisa furtada. Então, há bens que são inalienáveis e geralmente não podem ser oferecidos como garantia, como também os bens de família e os bens públicos. Por fim, nos requisitos formais, onde os direitos reais de garantia devem ser escritos em um contrato, além de outros fundamentos previstos no contrato. E a falta de requisito formal pode tornar a garantia ineficaz, ou seja, não poderá ser erga omnes. Para a validade da garantia, o contrato deverá conter o total da dívida garantida, o vencimento da obrigação, a taxa de juros, se houver, e o bem oferecido com as suas especificações. Bem, como já foi anteriormente explicado, o direito real de garantia é um instrumento de bastante utilidade, pois ele viabiliza um incontável número de transações negociais que não seriam possíveis se o credor não obtivesse do devedor uma certeza ou ao menos uma expectativa de certeza acerca do adimplemento obrigacional. E o principal efeito dos direitos reais de garantia é justamente o de vincular o bem ao cumprimento de uma obrigação, ou seja, o bem que foi separado do patrimônio do devedor, ele passa a ser afetado pelo pagamento prioritário de determinada obrigação. E o objetivo disso é justamente o de proteger o credor da insolvência do devedor. E disso decorrem 4 efeitos: o direito de preferência ou de prelação, o direito de sequela, o direito de excursão e o direito de indivisibilidade. O direito de preferência corresponde a um dos efeitos dos direitos reais de garantia e consiste no fato de que o credor que possui o direito de garantia tem preferência no recebimento dos montantes devidos pela dívida quando concorrem com outros credores que não têm esse mesmo direito de garantia. Ou seja, quando houver diversos credores para uma única dívida e houver a arrematação do bem, será dada a preferência de pagamento, primeiro, àqueles credores que têm direitos reais de garantia e, posteriormente, aos demais credores. Além disso, se por acaso o bem dado em garantia não for suficiente para quitar a dívida, esse credor continuará tendo preferência sobre o próximo saldo, só que agora em condição de quirografário, porque o bem dado em garantia já foi arrematado. É importante frisar também que para que o direito de garantia opere erga omnes, ou seja, para todos, é imprescindível registrá-lo conforme as disposições legais estabelecidas para cada bem de acordo com a sua natureza. A exemplo da necessidade do registro em cartório de registros imobiliários, caso o bem dado em garantia seja um imóvel. Bom, o direito de sequela, também denominado de ius persequendi, por sua vez, ocorre quando um bem, que é objeto real de garantia, ele é transmitido a um terceiro e continua afetado ao cumprimento de uma obrigação garantida. Ou seja, trata-se do direito de perseguir, de reclamar a coisa, independentemente de com quem ela se encontre,
justamente para exercer sobre ela o direito de execução. Dessa forma, o direito de sequela significa que o direito real de garantia acompanha o bem, né, ainda que ele seja alienado a qualquer título. Em outras palavras, o credor ele poderá perseguir o bem aonde quer que ele esteja, a fim de quitar o seu débito. Por outro lado, o terceiro poderá buscar uma eventual reparação contra o alienante, né, por meio de uma ação de regresso. O direito de execução, por sua vez, consiste na execução judicial da dívida garantida, ou seja, o bem será apreendido e vendido em asta pública. No caso de ser um móvel, vai ser vendido em leilão, e no caso de ser um imóvel, vai ser vendido em praça. E com o dinheiro arrecadado por essa venda, o credor será pago. Dessa forma, os credores pignotarício do penhor e hipotecário da hipoteca poderão executar judicialmente o bem do devedor dado em garantia. Ou seja, eles têm o direito de promover a venda em asta pública do bem empenhado ou hipotecado, né, por meio da execução judicial, desde que a obrigação esteja vencida. Dessa forma, ao verificar o inadimplemento, o credor fará com que o bem dado em garantia seja alienado a fim de adquirir aquilo que lhe é devido. Além disso, atentando-se à vedação do enriquecimento sem causa, que é um princípio do nosso ordenamento jurídico, caso o bem seja alienado por um valor maior do que aquilo que lhe é devido, então o credor terá que restituir o valor remanescente. Em contrapartida, obtendo um valor inferior à dívida, o detentor do direito real deverá se juntar aos demais credores quirografários no que tange ao valor faltante. A indivisibilidade pode ser observada de acordo com o que está inscrito no artigo 1421 do Código Civil, que diz o seguinte: o pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. Dessa forma, o bem dado em garantia, ele deve ser determinado, específico e indivisível. Logo, ao instituir o direito real de garantia sobre uma determinada coisa, faz-se necessário a individualização desse bem, de forma a evitar futuros equívocos ou dúvidas acerca do bem gravado. A importância desse efeito consiste no fato de que o bem devidamente individualizado concede segurança ao credor para que, num possível momento de execução, ou mesmo diante do confronto com o direito de garantia sobre um bem semelhante, dúvidas não sejam suscitadas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Felipe Souza, da continuidade aqui ao nosso trabalho. Falando agora um pouco mais da parte do vencimento antecipado da dívida. A gente tem no artigo 1424 do Código Civil, destaque aí para o inciso 2º, dos requisitos básicos aí de eficácia dos contratos ligados à hipoteca, anticrese e também ao penhor, o prazo fixado para pagamento. Esse prazo fixado ele dialoga muito com o artigo seguinte, o 1425, que trata a respeito das previsões, né, das possibilidades que o credor tem de considerar se aquela dívida vencida e a partir disso buscar, por meio de execução judicial, aquele bem dado em garantia. Então a gente começa a perceber aqui a desproporcionalidade entre a figura do credor, que tem todo um arcabouço não só do Código Civil, mas também do processo civil, como também da Lei Falimentar, da Lei 11.101 de 2005, que trata a respeito justamente dessa proteção à possibilidade, né, ao direito que o credor tem de reaver aquele bem inicialmente dado em garantia daquela obrigação gerada por meio do contrato.
Então a gente tem aí, de fato, as previsões no artigo 1425 das possibilidades com que a dívida considera-se vencida e que o credor pode se utilizar de todos esses institutos para reaver o bem dado em garantia. A gente tem, por exemplo, a questão da deteriorização, tem, por exemplo, a questão da depreciação, se o devedor cair em insolvência, por exemplo, uma ligação direta com a lei falimentar, e o reforço também do artigo 333 do Código Civil relacionado ao vencimento antecipado das obrigações em geral. Inciso 2º, que trata especificamente da questão dos bens hipotecados ou empenhados. Ainda do artigo 1425 do Código Civil, a gente tem aí o descritivo basicamente desse grande fardo que acaba recaindo sobre o devedor no momento que, obviamente, ele é inadimplente, que ele não cumpre com suas obrigações, tá, e responsabilidades, e acaba tendo todo esse fardo para a continuidade do contrato, a continuidade mesmo daquela relação jurídica. Ele é obrigado, por exemplo, né, em caso de descumprimento, o credor tem todo aquele instituto de estar se valendo da execução para estar reavendo o bem, da obrigação de manter a integridade do objeto em garantia, de preservar e evitar a degradação física, a deteriorização, a desvalorização econômica. Caso socorra, ele tem que modificar o bem. Em caso não realizado, justamente como falei, a questão do credor ter a faculdade de excutir, né, garantir, de fato, buscar as vias legais para reaver. Do não, aqui a gente também vê a ligação muito forte com a parte falimentar, com a parte da lei da 11.111, do não interesse por parte do credor de saber o motivo daquela insuficiência ou daquela insolvência por parte do devedor e mesmo assim ainda se valer do pagamento antecipado, tá, da sua dívida propriamente e ter os meios legais independentemente da condição do devedor. Então a gente vê a severidade muito grande da lei nesse sentido, passando a mão na cabeça do credor e tendo o devedor de fato com um ônus ainda maior de estar arcando com as suas obrigações. Em sequência, os incisos 2 e 3, a gente já vê, né, os incisos respectivamente tratando das prestações não pagas pontualmente e também do perecimento do bem da garantia e não substituído, com mais duas condições previstas no 1425, de considerar-se aquela dívida vencida. A gente vê o diálogo muito forte com legislações ligadas à parte financeira, à parte de seguro propriamente, tá? Dois mercados muito regulados aqui no nosso país, aqui no Brasil, e que possuem um respaldo muito grande, né? Um arcabouço além do Código Civil, do Código de Processo Civil, da própria lei falimentar, uma legislação muito pesada para aquele devedor que de fato não cumpre com o que está previsto, não cumpre com o que inicialmente foi acordado. A gente percebe aqui que o primeiro momento tem esse prejuízo para o devedor, mas também o segundo momento para aquele devedor que cumpre direitinho com suas obrigações, que tem o previsto em contrato, ele de fato cumprido, a gente tem bons retrospectos no sentido de juros menores, no sentido também da parcela, da forma de pagamento, porque a garantia real é justamente isso, para dar essa maior segurança, essa maior margem do credor de estar reavendo em caso extraordinário aquele bem dado em garantia, mas para o lado do devedor adimplente, aquele devedor que de fato cumpre com o estabelecido, traz condições benéficas de pagamento, de juros propriamente e do menor risco para cumprir aquela obrigação. Outra coisa prevista também, que dialoga muito com o falado, é a questão que trata justamente desse risco, é a questão da não ocorrência do vencimento antecipado de parte da dívida e sim de toda a dívida. Porque em caso de, por exemplo, haver essa execução por parte do credor, em parcelas vincendas, por exemplo, que possa ocorrer novamente inadimplência ou insolvência do devedor, aquela relação se torna frágil, ela perde aquele sentido de garantia real e o credor fica desfalcado em caso venha ocorrer novamente inadimplência ou insolvência. Então, por isso que é o vencimento antecipado de toda a dívida e não de parte da dívida, para que de fato o credor, mais uma vez, tenha esse afago, esse benefício para estar reavendo sua garantia real dada. Por fim,
Já se tratando das responsabilidades do devedor remanescente, a gente tem aqui de forma muito clara e objetiva, no artigo 1430 do Código Civil, basicamente o seguinte: quando discutido o penhor ou executada a hipoteca, o devedor não tenha cumprido 100% da sua obrigação, ele vai também pessoalmente ficar obrigado a estar completando, a estar complementando aquele valor. A gente tem aí muito claro a aplicação subsidiária, né? Que o devedor, além da parte principal, caso ele não tenha pago, inclui-se também a parte da dívida em segundo plano, a parte das despesas judiciais propriamente. O devedor, além da parte, obviamente, das cláusulas penais, o devedor ele vai ficar obrigado a estar pessoalmente dispondo do seu patrimônio para estar arcando com aquele passivo, né, com aquela obrigação não cumprida em primeiro momento. Então a gente vê aqui fortemente o Instituto da Lei Falimentar, né, que dispõe aí no seu artigo 83 a questão da disposição dos créditos, né, a ordem de prioridade. Tem, no primeiro momento, os créditos trabalhistas, no segundo momento, os créditos de garantia real, né, e em um terceiro momento, os créditos de natureza tributária, de natureza do fisco, e em sequência, os créditos quirografários, são aqueles que não se enquadram nos dispostos anteriormente e que têm justamente à sua disposição, ou seja, uma previsão, mais um afago aí do legislador para que o credor, de fato, ele tenha a possibilidade de reaver aquele valor dado em garantia real, né, que não foi inicialmente suprido. Não há necessidade de ajuizar novação, tá? Nesse sentido. Então a gente tem mais uma vez a prevalência de um meio jurídico, de uma forma de reaver esses valores de maneira mais célere, de maneira sem estar deixando muito burocrática a vida do credor. De fato, ele tem mais essa flexibilidade de não ter que ingressar com nova ação de execução. E diante do artigo 829 do Código de Processo Civil, a intimação aí, basicamente a notificação do devedor em pouco mais de 3 dias, já para, de fato, estar se encaminhando para o pagamento. Então a gente vê um prazo curto, né, um prazo aí, de fato, de 3 dias apenas, para que o devedor ele venha a estar cumprindo aquela obrigação anteriormente firmada. Bem, agora eu irei falar um pouco sobre a garantia real outorgada por terceiro. Essa parte ela é disciplinada pelo artigo 1427 do Código Civil, que diz o seguinte: salvo cláusula expressa, o terceiro que presta a garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la ou reforçá-la quando, sem sua culpa, se perca, deteriore ou desvalorize. Em regra, a garantia ela é oferecida por aquele que contrai a dívida. Contudo, é possível também que o bem que a compõe pertença a um terceiro que, por amizade ou por interesse, oferece um bem seu em segurança da dívida de outro. Nessas situações, o terceiro não fica pessoalmente vinculado. Ele não se transforma num codevedor nem em um fiador, porque ele não assume responsabilidade que possa atingir todo o seu patrimônio, a não ser que no contrato defina-se em contrário. É justamente por essa razão que o terceiro não está obrigado a substituir ou reforçar caso o bem se deteriore ou se desvalorize. Então, dessa forma, se o valor do produto ele não for suficiente para a integral satisfação da dívida, o terceiro ele ficará desonerado, né? Ele não precisará responder pelo saldo devedor que por acaso restar. Contudo, existem 2 situações em que o terceiro ficará obrigado a restaurar a garantia. A primeira delas é quando existe uma estipulação expressa no contrato, ou seja, quando no instrumento no qual se convencionou a garantia, as partes tiverem inserido uma cláusula
dispondo que o terceiro estará obrigado a substituir ou reforçar em caso do bem se deteriorar ou se desvalorizar. A segunda exceção ocorre quando a perda ou desvalorização do objeto da garantia ocorrer por culpa exclusiva do terceiro. Dando aqui continuidade à apresentação, eu vou falar sobre a cláusula comissória. Então, a cláusula comissória, ela consiste em autorizar o credor a ficar com o bem, com a coisa dada em garantia, em caso a dívida não seja paga no vencimento pelo devedor. Ela é muitas vezes chamada de pacto comissório, mas ela não pode ser confundida com o pacto comissório que era regulamentado no antigo CPC, no antigo Código Civil de 1916, no artigo 1163, que esse pacto comissório ele era inserido nos contratos de compra e venda. No novo CPC não existe mais essa regulamentação, ela só é feita de maneira... O pacto comissório ele só é regulamentado de maneira genérica nos artigos 127 e 128 do novo Código Civil. Então, o ordenamento jurídico brasileiro ele veda a cláusula comissória nas garantias reais. E tal vedação ela está prevista no artigo 1428 do Código Civil, que ele dispõe o seguinte: é nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou hipotecário a ficar com o objeto da garantia, se a dívida não for paga no vencimento. A motivação do legislador em proibir tal cláusula nas garantias reais é justamente para proteger o devedor, isto é, proteger o mais fraco na relação jurídica, que pode muitas vezes ter se endividado por não ter nenhuma outra saída, ou por simplesmente acreditar que ele poderia pagar no vencimento. Então, e a vedação a essa cláusula, ela é em qualquer tempo, ela não pode ser convencionada nem conjuntamente com a outorga da garantia, nem depois da outorga em data posterior. E é importante também mencionar que a nulidade desta cláusula, ela não vai contaminar o resto do contrato. Simplesmente as outras estipulações do contrato, elas continuarão válidas como se a cláusula comissória não existisse. Seria uma aplicação portanto, uma aplicação do artigo 184 do Código Civil, que dispõe o seguinte: respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida. Se esta for separável, a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas as destas não induz a da obrigação principal. E outra coisa que é importante se mencionar é que, apesar toda essa vedação, a cláusula comissória, no parágrafo único do artigo 1428 do Código Civil, que faz justamente a vedação, a cláusula comissória, ele dá a opção ao devedor, se após dá a opção ao devedor, se ele, de livre vontade, quiser dar a coisa voluntariamente para o pagamento da dívida, ele pode. Então, só não uma cláusula o obrigando seria vedado, mas por livre espontânea vontade, isso seria possível. Então, daqui aparecer. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito e as características do penhor, né? O penhor, ele é uma modalidade de crédito, né? Como eu já mencionei no início da apresentação. E nessa modalidade de crédito, o penhor, ele, como eu posso dizer, ele é uma convenção na qual o devedor, um terceiro, vai entregar ao credor uma coisa móvel com o fim de sujeitá-la por um vínculo real ao pagamento da dívida. Então, assim, é como se eu entregar aquela coisa e o meu pagamento está condicionado a ela, entendeu? Certo? E no penhor, quando ao fazer o pagamento, eu recebo a coisa de volta, né? Lembrando que eu não transfiro a propriedade, eu transfiro apenas a posse. O credor fica como possuidor direto e eu, devedora, que transferi essa posse,
continuo como devedora, só que como possuidora indireta. Vamos lá. As características que pairam sobre o penhor são 3, a princípio, né? Que é a característica que ele é um direito real, ou seja, ele recai sobre diretamente a coisa, ele tem um efeito erga omnes, certo? E ele é munido de ação real e de sequela, entendeu? Ou seja, tipo, eu sou devedora, transmiti a posse de uma coisa para certa pessoa, transmitir a posse de um bem para certo credor. E assim, caso eu pague a dívida, eu tenho total direito de ir lá pegar o meu patrimônio que eu deixei à mercê do penhor lá, né? Que eu fiz com ele. Então, tipo, eu tenho direito de sequela, porque eu sou possuidora indireta, entendeu? Então, eu tenho direito de sequela caso o credor, ele não queira me entregar a dívida, entendeu? A próxima característica é que é um direito acessório, ou seja, ele vai seguir o destino da coisa principal, né? É uma característica dele. Ou seja, nula a obrigação principal, nulo será o penhor. Se não existe mais dívida, não existe mais penhor. Até porque o penhor, ele surge como um crédito, né? Uma modalidade de crédito para uma determinada dívida, certo? A última característica dele é que ele só se perfecciona pela tradição do objeto, certo? Ou seja, a entrega da coisa, do bem, ao credor, certo? Aí há algumas exceções, que são as penhoras especiais, segundo o Código Civil. Aí essas penhoras especiais são o penhor rural, industrial, mercantil, o de veículos. As coisas empenhadas, elas vão continuar no poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Entendeu? Tipo, se parece muito com aquele caso lá do Dátio Pignori. É exatamente isso aqui. Só que aqui é o Convênio Pignori. Na verdade, não é que se parece. É isso, né? Porque como eu posso dizer, eu citei quando lá falei do conceito de penhora como uma modalidade de crédito. E aqui a gente tá se desbruçando melhor sobre o assunto. Então, é isso mesmo. Então, tipo, em casos de coisa industrial, mercantil, enfim, os bens, o patrimônio é empenhado, mas ele continua sobre o poder do devedor, certo? E, assim, o que eu tenho pra falar é isso. Ainda tenho mais um assuntinho pra destacar, que é a questão que... A vantagem da penhora é que, tipo, ela impede que haja uma alienação fraudulenta do objeto de garantia. Porque, assim, ela contribui para ser um negócio jurídico público, dar publicidade a ele, né? Inclusive, há como registrar a penhora. Então, é uma forma de garantia real mesmo, não é aquele negócio só de boca. Então, é isto quanto a conceito e características de penhora. Passo aí para o próximo componente do grupo. Agora eu vou falar sobre a forma e o objeto do penhor. Então, de modo geral, pode-se dizer que o penhor ele se distingue da hipoteca por recair normalmente sobre bens móveis ou bens suscetíveis de mobilização. Isso falando do penhor tradicional, porque a lei ela criou penhores especiais que também recaem sobre bens imóveis. Então, de modo geral, a gente pode dizer o seguinte: as características, genericamente falando, do penhor. Ele tem que ser um bem móvel, inalienável, porque ele precisa assegurar a satisfação de alguma dívida. Pode ser corpóreo ou também pode ser incorpóreo, como é o caso do crédito. E ele é normalmente infungível, sendo o penhor, quando ele é de coisa fungível, ele é chamado de penhor irregular. E no caso do penhor fungível, ele é necessário que seja declarado, né, no penhor fungível, a qualidade e a quantidade da coisa. Quando são empenhadas diversas coisas singulares em garantia de um mesmo crédito, o penhor é chamado de penhor solidário.
Bem, no penhor se incluem todas as partes integrantes, inclusive os frutos e os produtos, e é nulo o penhor de coisa alheia, excetuando-se nos casos de domínio superveniente e de garantia oferecida por uma terceira pessoa. O penhor é um contrato solene. Por essa razão, ele precisa de um instrumento, público ou privado, para ser constituído. E para ter validade diante de terceiros, é necessário que ele seja levado ao registro de títulos e documentos. E no caso do penhor rural, que ele seja levado ao registro de imóveis. Isso tudo segundo a lei de registros públicos. E ele fica dispensado de ser levado a qualquer um desses, no caso do penhor legal. O instrumento do penhor, seja ele público ou privado, ele tem que atender ao princípio da especialização. Por isso, ele deverá obrigatoriamente conter a identificação, a qualificação das partes, o valor do débito, o valor estimado de débito e o prazo fixado para pagamento. Caso haja taxa de juros, o artigo 1424 do Código Civil, ele também obriga que seja especificado isso, sob pena do penhor ou também o anticrésio ou hipoteca serem declarados sem eficácia. Uma modalidade de penhor que tem que ser mencionada é o chamado subpenhor, que ocorre quando é instituído um penhor em favor de um credor. Este credor recebe a posse e institui o penhor em favor de um terceiro. Esta modalidade, porém, ela pode ser proibida por meio de uma cláusula contratual. Com relação aos direitos e obrigações do credor pignoratício, o Código Civil trata desses temas nos artigos 1483, quando se refere aos direitos, e 1435, quando se refere das obrigações. No artigo 1433, fala que o credor pignoratício tem direito a, e menciona 6 incisos. O primeiro deles fala que ele tem direito à posse da coisa empenhada, ou seja, exercer a posse direta, o que não anula a indireta do proprietário da coisa. O segundo e o terceiro incisos falam que a retenção tem direito à retenção dela, até que indenizem das despesas devidamente justificadas, que tiver feito não sendo ocasionadas por sua culpa. E o terceiro fala que tem direito ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. Desses dois incisos, a gente pode extrair que não se considera extinto o penhor enquanto o credor não estiver completamente satisfeito, não só com o pagamento do seu crédito, mas também com todas as despesas que teve de fazer com a conservação da coisa. Os incisos seguintes o inciso 4º trata de promover a execução judicial, né? Ele tem esse direito, ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante a procuração. O inciso 5º fala que ele tem direito a se apropriar dos frutos da coisa empenhada que se encontram em seu poder. E o último inciso 6º, fala que ele tem direito a promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou se deteriore. Quanto às obrigações, o artigo 1435 traz 5 incisos. O primeiro deles fala que o credor pignoratício é obrigado à custódia da coisa como depositário e é obrigado a ressarcir o dono a perda ou a deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida até a corrente quantia a importância da responsabilidade. O segundo inciso fala que ele tem a obrigação de defender a posse da coisa empenhada e dar ciência ao dono das circunstâncias que tornaram necessárias da sua ação possessória. O terceiro, ele fala que é responsabilidade dele também imputar o valor dos frutos a que se apropriar nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida sucessivamente. O quarto inciso
fala que ele é obrigado a restituí-la com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. E no último inciso 5º, ele menciona que ele é obrigado a entregar o que se souber do preço quando a dívida for paga.